Bom, pessoal, essa é a aula de número 2, então se você não assistiu a aula de número 1, por favor assista para dar continuidade, certo? Bom, a nossa aula é sobre interfaces, a gente vai aprender agora sobre esses botões aqui de cima e alguns atalhos para finalizar já essa parte de interface, certo? Bom, a gente já aprendeu tudo o que significa cada uma dessas saídas e entradas aqui, tá? Só uma coisa que eu abri na outra aula e que não ensinei como abrir é o mix geral. Você pode vir aqui, abrir o mixer ou apertar o atalho F3. Então, se você clicar lá, eu tenho o controle de todo o meu mix. Eu prefiro usar atalhos porque fica bem mais fácil no dia a dia para trabalhar com cada um deles. Algumas coisas que eu não passei, por exemplo, aqui é o pan, ou seja, esquerda e direita. Se eu quero colocar, por exemplo, algum instrumento só na esquerda ou só na direita. Aqui, se eu tenho algum delay, ou seja, algum atraso, eu posso colocar ele para frente ou para trás. E aqui são as minhas entradas e saídas. Por exemplo, aqui eu quero que faça a entrada na minha entrada nativa do computador e que saia na saída dos dois lados. Eu posso pegar, por exemplo, e colocar ou pelo pan ou simplesmente para sair na saída esquerda. Tá? Eu gosto mais desse pan porque você pode controlar exatamente, tipo, tô 15% mais do lado direito do que do esquerdo, ou 19, 20% aqui a mais do lado direito. Então eu posso ficar brincando aí entre esquerda e direita, eu acho bem mais interessante do que esse cara aqui. Bom, acho que deu para entender, né? Tudo que tá por aqui. Bom, vamos para essa parte aqui dos ícones aqui em cima. Essa primeira parte aqui, que seriam dos ativos e inativos relacionados ao projeto. Então, por exemplo, assim, se eu tenho dois projetos, aqui eu vou abrir um projeto novo só para vocês terem uma noção. Então, aqui eu tenho um projeto, tá? Eu estou brincando aqui com um projeto, ou seja, estou editando ele aqui. E agora eu preciso voltar nesse projeto, preciso deixar ele ativo novamente. Quando eu clico nele, ele está como inativo, tá vendo que ele não abre nenhuma opção. Se eu preciso, por exemplo, copiar, eu quero fazer alguma coisa que tem nesse que eu quero copiar para aquele, eu venho aqui e aperto o botão de ativo. Então ele já ativou novamente o projeto e desativou consequentemente o outro. Então eu só posso trabalhar com um projeto ativo no momento, só que eu posso copiar alguma coisa e jogar para esse. Então esse botão serve unicamente para transitar entre um projeto e outro quando eu estou com um ou mais projetos, com dois ou mais projetos abertos. Isso aqui é uma questão que é pouco usada hoje em dia, seria um delay, né? Vamos supor que eu tenho uma placa que não seja muito boa, eu posso ajustar o delay. Dificilmente a gente vai usar porque, como as placas mais modernas são, por pior que seja o notebook, ou pior que seja a placa, eles funcionam muito bem, dificilmente a gente vai usar esse recurso. Tá? Esse aqui são algumas opções que eu posso colocar a mais na minha interface, né? Por exemplo, eu quero olhar exatamente qual é o fade, onde que eu faço se eu posso colocar um transpose, uma afinação mais apurada. São várias opções que a gente pode ir vendo dentro do nosso projeto. Eu costumo deixar essa padrão mesmo, que é a que eu mais gosto, tá? Que é a mais simples da gente mexer. Isso é uma coisa muito importante, tá? Esse já tá vendo que são vários menus separados. Esse seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto menu. É muito importante porque aqui se trata de algumas coisas importantes relacionadas ao MIDI. Por exemplo, qual é o touch, né? Se eu quero colocar algum desses atalhos já pré-definidos aqui, por exemplo, eu quero volume, eu quero pan. Então dá para a gente colocar ou tirar alguns recursivos desses que a gente tem aqui do lado, certo? Bom, aqui não tem segredo nenhum, né? É bem intuitivo. Aqui quando você está com a seta indicadora, por exemplo, em algum momento do seu projeto, você pode voltar no zero. Ou você quer repetir esse loop, ficar fazendo um loop durante esses compassos, por exemplo, do 4 ao 10, você pode vir aqui e dar um play. Ele vai ficar nesse looping aqui eternamente até você tirar essa opção. Aqui é a opção de gravação, né? E aqui é a opção de play e o stop. Aqui é bem intuitivo, não tem muito o que explicar. Agora, essa é uma das coisas mais importantes dessa parte de cima, que seriam as opções que a gente tem para trabalhar no projeto.
Aqui, essa seta é a seta normal que a gente está acostumado a trabalhar. Aqui a gente quer normalizar o tamanho dela, né? Aqui se a gente quiser, por exemplo, ó, copiar ou travar ela em um outro momento. E aqui se eu quero aplicar exatamente o que está embaixo com relação ao de cima. Eu costumo sempre deixar no normal mesmo. Isso aqui é importante, por exemplo, eu quero selecionar só essa parte. Ou seja, eu dei um zoom, super zoom aqui, eu quero arrancar só esse pedacinho que eu errei. Então eu posso vir aqui e apagar esse pedacinho, certo? Essa ferramenta também é muito usada, a ferramenta de cortar. Então, por exemplo, eu quero cortar nesse momento e copiar em algum outro momento. Então, a ferramenta que a gente vai usar é o split. Essa de cola, então eu copiei, fui lá para frente. A gente vai aprender cada uma delas, né? Foi lá para frente. Quero colar uma na outra para ficar uma track só. Venho com essa ferramenta de cola e posso colar ela uma na outra. Quero apagar essa que eu copiei errado. Venho aqui, posso ir apagando. Aqui a lupa, né? Posso dar um zoom, tirar o zoom. Eu prefiro por aqui porque eu acho que é mais intuitivo, mais fácil. Eu consigo ver exatamente o tamanho que eu quero. Essa aqui é para mutar, por exemplo. Eu cortei essa parte, mas quero ela muda. Eu cliquei aqui, essa parte aqui ela vai ficar muda. Mas eu também, como eu já disse anteriormente, eu prefiro usar ela por aqui, né? Prefiro mutar por aqui do que mutar só um trecho. Aqui a gente pode colocar algumas grids, né? A gente pode colocar algumas questões aqui para, por exemplo, metrônomo, mas a gente não vai usar muito, tá? O draw a gente vai usar bastante. O que é o draw? Eu posso desenhar quando eu quero abaixar ou aumentar determinadas partes do meu áudio. Então, por exemplo, aqui eu gravei, mas ficou muito alta essa parte. Então, eu vou criando alguns pontos. Deixa eu dar um zoom aqui para visualizar melhor. Eu posso colocar alguns pontos. Ele vai criando esses pontos verdes e eu posso ir abaixando ou aumentando esses pontos. Então, olha lá, aqui eu coloquei, por exemplo, um ponto verde. Ele vai começar baixinho e vai subir. Claro, poderia conseguir isso através de um fade in, fade out? Poderia. Mas às vezes é só um trecho muito específico. Então fica bem interessante, por exemplo, para tirar alguns picos, algumas coisas. Tá? Aqui é uma linha padrão, ou seja, se eu quero manter uma linha, eu não costumo usar muito, mas em vez de eu fazer na mão isso aqui, eu posso desenhar uma linha e colocar aqui dentro. Aqui se eu quiser colocar o play, e aqui se eu quiser pintar a minha track, por exemplo, eu quero deixar ela rosa porque eu não terminei. Então eu determino algumas coisas no meu projeto, por exemplo, todas as que estão rosas, quer dizer que eu ainda não terminei. Eu prefiro também usar por aqui, que eu acho mais intuitivo. Então, por exemplo, tudo que eu coloquei como rosa aqui é que eu estou para terminar. Então ele vai salvar no meu projeto essa linha rosa. Ou quero colocar amarelo nessa que eu estou terminando. Então dá pra gente brincar bastante. Bom, isso aqui também é uma questão bem importante. A gente já está praticamente no último menu que a gente usa mesmo. Auto Scroll. Quando eu estou dando um play aqui, eu vou mutar tudo. Porque senão vai ficar muito alto aí para vocês que estão assistindo a videoaula. Então, por exemplo, estou com muito zoom. Quando eu der um play aqui, vai começar a transcorrer a minha seta, né? Se eu quero que ela segue, que o meu software siga essa seta, eu clico em Auto Scroll. Quando eu der o play, você vai ver quando ele vai chegar lá, ele mesmo, ó lá, ele mesmo vai tracejando automaticamente a próxima etapa. Então eu não preciso ficar correndo atrás da seta. Então isso é bem importante também. E aqui, também quase finalizando a parte de interface de cima, essa questão aqui que é o Snap. O Snap não é o aplicativo, tá, gente? O Snap é quando eu quero exatamente colocar em algum trecho que não está definido na minha... Porque aqui a gente tem 13, 14, 15, 16, 17, né? Então, automaticamente o software, ele coloca, para a gente não perder o tempo, ele coloca nessas linhas pré-determinadas, tá? Então, ó, ele não deixa eu colocar, por exemplo, no meio de uma linha dessa. Ele sempre coloca no 10, no 11, no 12, no 13. Ou se eu dividir mais aqui, depende do tanto que eu quantizei, né? Então, se eu quero colocar, ficou 1 milésimo de segundo, eu não consigo colocar nessa entrelinha. Então, eu desativo essa opção e eu consigo colocar ali, por exemplo, 0.002 segundos para trás, certo?
Então é extremamente importante e a gente saber sobre essa opção, tá? Aqui a gente pode colocar por barra, que eu prefiro, tá? Ou pode colocar por bits, ou seja, por batidas. Ou simplesmente usar a quantização. Tá? Se eu quiser quantizar mais ou menos, eu posso colocar aqui, mas como a gente está trabalhando com áudio, a gente não usa essa opção de quantize. Certo? Essa aqui também, como eu te falei, são as mesmas opções daqui, que são as cores, então eu prefiro usar por aqui que eu acho mais fácil e mais intuitivo. Bom, essa parte daqui acabou. A gente vai para uma terceira videoaula que eu vou explicar cada um dos menus aqui em cima.